Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria e um prazer poder estar aqui de volta. Essa querida igreja, Deus possa continuar abençoando a vida de todos os presentes. Seja Deus louvado também pela vida do profeta, sacerdote, pastor, quem Deus constituiu sobre esta casa para cuidar de vocês, não é? Esse é o canal da bênção para a vida de vocês. Pastor Marlos, obrigado pelo carinho, tá? A consideração, pelo entendimento. Deus seja louvado pela vida do senhor, sua esposa. Obrigado pelo carinho. Eu estou impressionado, né? Deus é bom. Coisa aqui é sem freio mesmo, né? O ritmo é frenético. Deus é bom. Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos capítulo 28. Quem encontrou, diga aleluia. Igreja chique é outra coisa, né? A minha versão, ela, a partir do versículo 1, vai dizer: havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a justiça não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. E eles aguardavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Só até aqui, digamos todos graças a Deus pela palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele vai tratar justamente da história da igreja, o início, o começo da história da igreja. Atos é conhecido como Atos do Espírito Santo, ou o livro da transição, não é? Pois até Atos 1, as pessoas tinham a presença física, ou Atos 1 já não é mais a presença física, mas a presença visível do próprio Jesus. Só que em Atos 1 ele é assunto aos céus, ele retorna para os céus e repousa sobre os discípulos a responsabilidade de darem continuidade à obra que ele havia começado. Atos 2, a descida do Espírito Santo, não é? Atos 3, o porquê o Espírito veio, o propósito da descida do Espírito, a efetivação do Espírito na vida de quem o recebe. Você em Atos vai ter a salvação, o reforço, o peso pesado de Paulo, não é? Paulo ele vai agregar muito à igreja, ao evangelho. Você tem noção, quase 100%, não é? Com certeza, mais de 90%, muito mais de 90% de nossas crenças, de conhecimento acerca dos princípios, valores do Evangelho,
estão baseados ou centrados nos ensinos do apóstolo Paulo. Paulo e suas viagens missionárias, né, fundando igrejas, expandindo o evangelho, fazendo aquilo que os discípulos não haviam feito, pois a ordem de Atos 1, a promessa de Atos 1 é ficar em Jerusalém até. Tinha um limite, até que viesse sobre eles o Espírito Santo. Veio o Espírito, saia. Só que eles recebem o Espírito e ficam. Para quem não cumpre Atos 1:8, acontece Atos 8:1. E veio sobre eles uma perseguição. Se você não entender Atos 1:8, você vai receber Atos 8:1. E aí, capítulo 28, que é o último capítulo do livro, mas a verdade é que Atos ele não acabou, não terminou. Atos hoje ainda está sendo escrito com a minha vida e a sua vida. Nós somos a continuidade do evangelho, a continuidade da igreja. Nós somos a continuidade de Atos. A história da igreja ainda não terminou. Mas Atos 28 merece a nossa atenção esta noite. Mas para que haja um entendimento melhor ou maior acerca de Atos 28, a gente precisa inevitavelmente falarmos sobre Atos 27. Porque Atos 28 começa com a seguinte expressão: havendo escapado. Havendo escapado do quê? Atos 27 explica, Paulo está preso, para ser julgado pelo imperador, sendo levado para a Itália, para Roma. Foi ele quem fez este apelo, apelou para a sua cidadania romana. E durante a travessia, eles serão surpreendidos por aquele vento, o vento famoso que ganhou até nome, Euroaquilão. O objetivo da mensagem é explicar e não complicar. Euroaquilão, de forma muito básica, significa vento que vem de dois lados. Imagina, se enfrentar vento que vem de um lado só, já é para acabar mesmo. Vento que vem de dois lados é para destruir completamente. E foi o que eles pensaram: vamos morrer. Todos nós iremos morrer. Só que Deus envia o seu anjo que vai dar uma mensagem a Paulo: diga a todos na embarcação que ninguém vai morrer. Que você seja um Paulo nesta geração. Que você seja um Paulo na sua embarcação, na embarcação da sua vida. Que você seja um Paulo na sua casa, na sua cidade, na sua rua, na sua empresa. Porque o vento vai soprar e a sensação é que todos que estão à nossa volta irão morrer, mas que você seja um Paulo que tenha coragem e ousadia para liberar uma palavra como esta: ninguém aqui vai morrer. Agora, o problema é que se Deus falasse que ninguém vai morrer e o vento cessasse, boa coisa seria. O problema é que Deus manda a gente dizer, falar que ninguém vai morrer, mas o vento continua soprando. E você sabe que o ser humano, ele é assim: o que é fé de manhã, à noite já é desespero. O que é fé à noite, pela manhã já é desespero. Quer saber? Vamos morrer mesmo, salve-se quem puder. Então eles começam a pegar os botes salva-vidas e jogar ao mar para salvarem as suas vidas. Paulo toma a palavra outra vez e diz: a palavra que Deus liberou, a palavra que Deus disse, ela está em pé, ela está valendo. Só que a palavra, ela é estática. A palavra, ela está sobre o lugar onde ela foi falada. Então, ou você fica para que você esteja debaixo da palavra, ou se você sair, a palavra não te acompanha. A palavra é para quem fica, a palavra é para quem acredita. Então, Paulo está dizendo: quem sair, a palavra não vai lhe alcançar. A garantia de milagre, a garantia de vitória, a garantia de proteção, a garantia de vida é para quem fica. Então diga para alguém: fica no barco, que a palavra te cobre. Fica no barco, que a palavra te protege. Fica no barco. Que barco? O barco da igreja, o barco do casamento. Tem gente doido para pular do barco, mas Deus te trouxe aqui para dizer: se ficar, eu te garanto. Se tu sair pensando que vai se garantir, aí é que você vai morrer. A palavra, a Bíblia diz que o barco, a embarcação, vai dar contra pedras. Eles vão se salvar desta forma. E a embarcação, ela será completamente destruída. Talvez alguém diga: pastor, Deus não disse? Disse. Deus não falou? Falou. Por que é que o barco destruiu? Porque Deus falou da vida e não do barco. Deus falou: ninguém vai morrer. Deus não disse que o barco ia chegar inteiro.
E aí a questão é que tem gente chateado com o barco que se foi, esquecendo de agradecer pela vida que ficou. Tem gente chateado com as coisas que se perderam, esquecendo de agradecer que Deus cumpriu a palavra na sua vida. Coisas se compra de novo, se adquire de novo, barco se constrói, se faz, se compra, parcela em 100 vezes e fica a vida toda pagando, mas vida é uma só. Então, em vez de ficar chateado com o sapato que não se tem, agradeça pelos pés que ficaram. Em vez de estar chateado com uma roupa que não chegou, agradeça e glorifique pelo corpo que você tem. Em vez de ficar triste e chateado pelo que não tem, pelo que não existe ou pelo que se foi, seja grato pela vida, porque o vento que você enfrentou não veio te alisar. O vento que você passou, seja sincero, faça uma análise da sua existência, faça uma análise da sua vida. As guerras que você enfrentou não veio te elogiar, vieram para te matar. E olha você aí vivo, em pé, na casa de Deus, na conferência. Se eu fosse você, eu adorava mais, glorificava mais, exaltava mais, agradecia mais. E a nossa gratidão hoje não é só por causa do que Deus fez. A nossa gratidão também é para fazer raiva no diabo. Você tentou, mas eu estou aqui, eu vou adorar a Deus. A nossa gratidão também é para fazer raiva ao inferno. Então lutou contra a minha vida, minha casa, minha família, mas eu continuo firme. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Já era para eu estar em Atos 28, mas a Bíblia é poderosa, é fantástica. A Bíblia diz que eles se salvaram, uns em tábuas, diga tábuas, outros em restos do navio, diga restos do navio, outros nadando, diga alguns nadando, mas todos chegaram seguros em terra. Percebeu? Nadando, em restos do navio, em tábuas, mas chegou. Eu não entendi. O importante não é como se chega, o importante é chegar. Chegaram mal, mas chegaram. Chegaram com dificuldade, mas chegaram. Quase que não chega, mas chegou. Eu não quero saber como é que você veio. Você veio, isso é o importante. Pastor, eu não estou bem, mas veio. E quem está bem e não veio? Pastor, eu tô pela graça, ainda bem, e está aqui. Pastor, eu estou esquisito, mas veio esquisito mesmo. Pastor, eu não estou bem, mas veio. Igreja não é lugar da gente vir só porque estamos bem. É lugar de vir porque estamos bem, mas é lugar também de vir porque estamos mal. Tem gente que você pergunta: por que você não veio? Por que você faltou? Não estava bem. Ué, não estava bem e não veio? Foi para onde? Fui para o shopping. Eu precisava distrair a minha mente. E shopping tem a vitamina que você precisa. Eu não estou pregando contra. O irmão foi, eu vou. Não é o shopping, mas lá tem o que você precisa? Tem. Aqui tem. Aqui é como hospital. Você já viu quem não tem o que fazer e passear em hospital? Vai porque está sentindo algo que nem sabe o que é. Vai porque está com dor, está com crise, está com isso, está com aquilo. E aí você entra no consultório. Pastor, consultório é do doutor Jesus. Ele vai te examinar, fazer um check-up, raio-x, e vai te passar uma vitamina, uma injeção de ânimo. Você vai sair daqui novo. Aí isso é que é bom. Entrou quebrado, vai sair novo. O importante não é como chega, é como a gente sai. E eu quero profetizar: vocês já estiveram pela manhã, estão aqui à noite, você sairá daqui muito melhor. Você não entendeu, era para ter dado 3 glórias e 5 aleluia. Você sairá daqui muito melhor de como você chegou. Então eles escaparam disso. Souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca. Esse termo bárbaro não tem o sentido do que nós entendemos
ser bárbaro. Bárbaro era uma expressão usada para todos aqueles que não falavam grego. Então aqueles que não falavam grego usaram conosco de não pouca. Se não é pouca, é o quê? É muita humanidade, gentileza. Esta palavra humanidade no original é a mesma palavra que se usa para filantropia, e você sabe o que significa filantropia. Então está sendo elogiado a forma como eles foram recebidos. Está sendo destacado no texto a forma como eles foram recebidos na ilha que se chamava Malta. E aí, bem, o tratamento está sendo elogiado. A pergunta então que se faz ao texto é: que tratamento é esse que eles receberam para receber elogio? Diz o texto: porque acenderam o fogo. E eu fiquei pensando, os caras são náufragos, e o tratamento está sendo elogiado porque eles acenderam o fogo, não por causa da roupa que deram, não por causa da comida que deram a eles. A gente entende que tudo isso houve, mas o destaque da gentileza, o destaque da humanidade, o destaque da filantropia é porque eles, os bárbaros, os habitantes, os moradores da ilha, acenderam uma grande fogueira. E aí eu entendi, o Espírito me fez entender que todo mundo que chega mal, todo mundo que vem do perigo, todo mundo que vem do naufrágio, todo mundo que vem das perdas, todo mundo que vem meio estranho, meio esquisito, todo mundo que vem de uma situação muito difícil, quando chega em terra firme aqui representa a igreja, quando chega em terra firme, a gente recebe bem. E a forma que se recebe alguém, tem forma melhor de se receber alguém do que acender fogo, dar a eles fogo, colocar fogo na vida deles. Olhe para quem está perto de você e diga: todo mundo que chegar aqui, todo mundo que entrar nessa igreja, fogo neles. Pastor desviado, fogo neles. Pastor, casamento em conflito, fogo neles. Pastor, crises, fogo na crise. Quem está com crise? Gente, nós não podemos ter medo daquilo que foi dado pelo próprio Deus. Fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, em outras palavras, de forma indireta, nas entrelinhas, a Bíblia está nos dizendo: dê o Espírito às pessoas, dê fogo às pessoas. Você já tem, é disso que eles precisam. Então todo mundo que passar por aquelas portas, cantem desse jeito, louvem desta forma, façam eles entenderem que é possível ser feliz em meio às guerras, é possível ter paz em um mundo onde parece que está todo mundo mal das suas emoções. É possível ter alegria sem maconha, sem cocaína, sem bebida alcoólica. Eles vão perguntar: como? Que alegria é esta? Que vida é essa? Eu pensei que isso só tinha na Sapucaí, eu pensei que isso só tinha no baile funk, eu pensei que isso só tivesse nos blocos de carnaval. Você vai dizer: não, eu recebi o Espírito, e quem tem o Espírito está aceso, quem tem o Espírito está vivo, quem tem o Espírito está em pé, quem tem o Espírito tem a glória, quem tem o Espírito tem a presença, quem tem o Espírito tem a palavra, quem tem o Espírito tem o poder, quem tem o Espírito tem a unção, quem tem o Espírito tem a graça, quem tem o Espírito tem a glória, quem tem o Espírito tem os frutos, quem tem o Espírito tem os dons, quem tem o Espírito tem aquilo que o mundo não entende. A fogueira está acesa esta noite, e oxalá que todos que aqui estão também venham para o meio deste fogo. A
forma como se recebe. Aí talvez alguém me pergunte: por que o fogo? Por que não outra coisa? Por que não uma outra coisa para recebermos as pessoas? Bem, o texto explica por que é que o fogo precisa ser aceso. Diz o texto: por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então estava chovendo e fazendo frio. Esse tipo de tempo só tem uma saída: precisa se acender o fogo para que se esquentar o ambiente. Porque pela definição que a gente dá a esse tipo de tempo, eu moro no estado do Rio de Janeiro, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, conhecida por suas praias, conhecido pela região dos lagos, conhecida pela Costa Verde, sol quase que o ano todo. Se alguém me ligar e me fizer a seguinte pergunta: como está o tempo aí? Se eu olhar e ver que o sol está brilhando, o céu está azul, o que é que dizemos acerca desse tempo? O tempo está bom, o dia está lindo, o tempo está maravilhoso. Agora, céu fechado, nuvens carregadas, céu nublado, trovões, relâmpagos, chuva, frio. Como é que está o tempo aí? A gente vai dizer: horrível, feio, fechado. O tempo não está bom. Então, quando chove e faz frio, esse tempo não é bom. Então, se você trocar chuva e frio por tempo não é bom, por que que o fogo tem que ser aceso? Porque o tempo não é bom. Todas as vezes que o tempo não for bom, qual é a saída, qual é a solução? Acender o fogo. Tem uma galera perdida no nosso meio, perdida porque nunca houve um tempo tão ruim como esse, nunca houve um tempo tão esquisito como esse, nunca houve um tempo tão complicado como o que nós estamos vivendo. E a pergunta das pessoas é: o que faço? Qual é a saída? Qual é a solução? Qual é a resposta? Aí Deus preparou uma conferência dessa para dizer: a solução é simples, a solução é velha. Se encham do meu Espírito, se encham da minha presença, acenda o fogo do Espírito na vida de vocês. Não quer ficar doente? Tem que ter fogo, porque se você não ficar no fogo, a chuva e o frio te pega, e toda pessoa que fica exposta à chuva e o frio fica resfriada, e se não cuidar da pneumonia, e aí começa a sumir porque não pode andar, não pode trabalhar. Conhece alguém que sumiu? É porque está doente, e ficou doente porque se afastou do fogo, se afastou do Espírito. Eu duvido, eu desafio alguém aqui a me dizer: eu estou na fogueira, eu estou no fogo. O tempo pode ficar estranho, esquisito, do jeito que for, não me alcança, porque eu estou aquecido, eu estou blindado, eu estou protegido pelo Espírito Santo de Deus. Mas pergunta para quem está fraco, anêmico, raquítico: o que é que há com a sua vida? É que se afastou da presença, se afastou do fogo e ficou no tempo, e por ficar no tempo está mal. Então Deus esta noite está nos dizendo: venha para o fogo, fique no fogo. Eu vou dizer algo a vocês: o fogo, o Espírito, não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. Fala isso para alguém, não só fale, ele precisa entender a urgência, a emergência disso. Coloque as mãos no ombro dele ou dela e diga: o Espírito, o fogo é uma necessidade. Não é estilo, não que o meu estilo, que estilo? Não porque o meu gosto, que gosto? Espírito é necessário. Espírito é uma questão de sobrevivência. Ter fogo de Deus. O que vocês estão fazendo aqui não é invenção. O que vocês estão fazendo aqui não é capricho humano. O que vocês estão fazendo aqui não é coisa de gente desocupada, não é coisa de gente
gente que não tem o que fazer numa sexta-feira à noite como esta. Ei, esse povo que você viu pular, gritar, levantar as mãos, não é modismo, isto é uma necessidade. Eu preciso disto para não morrer, eu preciso disto para sobreviver, eu preciso disso para aguentar a minha empresa, eu preciso disso para suportar aqueles meus patrões, eu preciso disso para suportar a minha faculdade, cheia de ideias demoníacas, cheia de gente comprometida com o inferno. Levante a sua mão. Eu me sinto tentado a dizer a vocês: recebam fogo de Deus. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Versículo 3. Olha que lição preciosa, olha que lição poderosa. E tendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, de forma lógica, de forma coerente, de forma clara, a gente entende o que é que Paulo está fazendo. Paulo, a juntar os gravetos e colocando-os no fogo, o que é que ele está fazendo? Alimentando o fogo. Ele não está deixando o fogo apagar. Então tem algumas lições. Primeira, foi Paulo quem acendeu? Não, mas Paulo está mantendo acesa esta igreja do fogo. Foi você que acendeu o fogo da igreja? Não. O movimento pentecostal na nossa nação começou em 1911. Os missionários suecos vieram da América em 1910 e em 1911 iniciaram o movimento pentecostal nessa nação. Já estava vivo, já tinha nascido, fez parte de algum culto, participou daquela época? Não, também nem eu. Agora não é porque eu não acendi que eu não faço parte do fogo. Alguém acendeu, mas a fogueira chegou até mim. E qual é o meu papel? Tem gente achando que não tem nada para fazer. Ei, catuca alguém aí e diga: tem sim. Não é porque você não é dono do fogo, não é porque você não é dono da fogueira, não é porque você não acendeu que tu não tem nada a ver com isso. Teu papel é manter aceso aquilo que alguém acendeu. Alguém acendeu, a gente mantém. Enquanto houver um pastor como esse, enquanto houver um cantor como esse, enquanto houver gente igual vocês, esse fogo não se apaga. Sabe por quê, gente? Movimentos como esse, conferências como essa são necessárias, porque estão inventando tanto, que já estão colocando gente no lugar de Deus, já estão colocando pessoas no lugar do Espírito Santo. Pastor, pode dançar? Dança até as forças sumirem. Pode aplaudir? Aplauda até a mão cansar. Pastor, posso gritar? Grite até perder a voz. Mas não se esqueça, se não tiver o Espírito Santo, é só movimento, é só uma ação. A questão não é o que eu estou fazendo, é quem ou para quem eu estou fazendo. Aí já tem uma geração que não quer saber de oração, não sabe o que é jejum, não sabe o que é levantar de madrugada para pôr os joelhos e a boca no pó. Não fala mais disso. Querem vitória fast food, querem chegar na igreja e anjo com bandeja na mão. Tu vai elevar fogo hoje na vida, tu vai elevar o Espírito. Levante a sua mão. Aleluia! Mas enquanto houver uma igreja como esta, uma conferência como esta, um pastor como esse, sabe que movimento é este? Não é movimento que acende, é movimento que põe lenha. Que movimento é este? Que culto é este? É culto que continua
deixando a fogueira. Levante as suas mãos. Oh, Revasuia, Remiacaia, Elamacanto, Reminagaia. Eita, vou dizer outra coisa. Segunda lição do versículo 3. A igreja não precisa de fogo, porque fogo já tem. A igreja precisa de lenha. Fogo já tem. Qual é o problema de alguns crentes? Andam atrás de fogo. E quem anda atrás de fogo não para em igreja nenhuma, não para em ministério nenhum. Vive atrás de homem. Tem fogo ali, ele vai. Tem fogo acolá, ele vai. Mas Deus te plantou aqui. O fogo está aceso. E Deus te trouxe aqui para gerar consciência. Se o fogo já está aceso, mas eu quero mais. Se você quer mais, tem que fazer o quê? Ir atrás de fogo ou trazer lenha. É só botar lenha. É só colocar lenha. É só colocar lenha. É só colocar lenha. Precisamos de gente que tenha lenha. Precisamos de lenha. Precisamos de gente que faça queimar. Queremos fogo, mas fogo por fogo não tem nada para queimar. Tem que ter o que queimar. Por que Paulo está alimentando fogo? Porque não existe fogo que dure para sempre. Nem o de Deus. Que isso, pastor? Nem o de Deus. Todo fogo precisa ser alimentado, cuidado. É por isso que você tem muita gente que já teve e não tem mais. Eu era uma fogueira, eu era um foguetório ambulante. Eu sei. O que houve? Pastor, o tempo não alimentou, né? Tá chegando aí festa junina. Eu morei num lugar que tinha uma eles faziam desses movimentos, dessas datas, uma grande festa, um grande acontecimento. Irmão, de longe você viu o fogo. Longe. No outro dia você passava lá de manhã. Cadê? Só tinha marca. Tem gente assim, que só sabe que teve fogo quando chega perto. Aí você olha e diz: está queimado por quê? É porque aqui já teve fogueira. Mas Deus não quer que você tenha a marca de quem teve fogo. Deus quer que você tenha fogo. Agora, se você para ter fogo, você precisa ter lenha para colocar no fogo. É por isso que Levítico 6,13 vai nos ensinar o que a gente tem que fazer para manter o fogo aceso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Figura de linguagem. O altar é a nossa vida. O fogo não pode se apagar. Por quê? Porque o fogo quem deu foi Deus. Levítico 9. Fogo saiu diante da face do Senhor, consumiu o holocausto, deixou o holocausto aceso. Então Deus está dizendo: não deixa apagar, porque esse fogo tu não acha aí não. Não deixa apagar, porque isso não tem no mercado não. Não deixa apagar, que isso não tem na farmácia não. Eu sei que está na moda hoje o camarada botar o fogo no nome. É não sei o que do fogo, canelinha de fogo, cabelinho de fogo. Mas a verdade é que homem não tem fogo não. Quem tem é Deus. Quem dá é Deus. Você já leu na Bíblia a expressão fogo estranho? Me diferencia fogo de fogo estranho. Qual é a diferença? Tudo é fogo, tudo queima. Fogo estranho é fogo que vem de homem. E fogo é fogo que vem de Deus. E Deus não recebe aquilo que é fabricado, produzido pelos homens. Então tem gente que até tem, mas tem o quê? O que é dado pelos homens. E Deus não quer que você tenha o que os homens te deram. Deus quer que você tenha aquilo que Ele deu. Agora Deus não é empregado da gente para acender e a gente apaga. Acender a gente apaga. Já vai, apaguei de novo e já vem Jeová. Você faz isso com o garçom. Deus não. Deus quer que tenhamos responsabilidade. E o que é ter responsabilidade? Deus está dizendo: eu acendi, mantenha aceso o que eu acendi. Você precisa dizer uma verdade para esse crente que está do teu lado. Diz para ele assim: Deus acendeu, que ninguém podia acender. Agora quem mantém aceso, aponta para ele. Só é sem fogo quem quer. Só é sem fogo quem é relaxado. Só é sem fogo quem é descuidado. Sem
sem fogo quem não tem responsabilidade, porque quem tem está sempre colocando lenha. Quem tem responsabilidade vai perder um culto desse. Nada, eu vou lá botar lenha no meu fogo, vou ficar longe do altar não. O que se faz para o fogo não apagar? Deus disse a Moisés, para Moisés dizer ao sacerdote, diga ao sacerdote, todo dia pela manhã, entendeu? Todo dia. Diga para teu irmão, é todo dia. O problema é que a gente está deixando de ser uma geração do todo dia para nos tornarmos a geração do de vez em quando. Tem ido à igreja? De vez em quando. Tem lido a Bíblia? De vez em quando. Na verdade, nunca lê. Quem já fala de vez em quando é porque está fazendo menos do que de vez em quando. Você tem orado? De vez em quando. Então diz de novo para alguém, se você só faz de vez em quando, você também só recebe. A gente não quer dar nada, mas quer receber tudo. É relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla. Uma hora vai, outra hora vem, outra hora vem, outra hora vai. A gente não quer dar nada e quer receber tudo de Deus. Deus está dizendo, todo dia. Agora, qual é o problema da gente? É que a gente anda muito preocupado com quantidade. E Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com continuidade. A questão de Deus não é o muito que você faz hoje. Eu fui de manhã e à noite. Olha, Deus quer que você amanhã, semana que vem, esteja aqui de novo. Continuidade. Pastor, mas não tem como estar na igreja todo dia. Quem falou de estar na igreja todo dia? Eu sei que você estuda, eu sei que você trabalha, eu sei que você tem família. Eu estou falando de altar, irmão. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando de altar, eu estou falando de comunhão, estou falando de uma coisa mais séria. Tem gente que está aqui e não está no altar, e tem gente que não está aqui e está no altar. Então a questão não é estar aqui, a questão é comunhão, é relacionamento. Você pode estar num ponto de ônibus, você pode estar dirigindo, você pode estar no trabalho. A mulher lá do poço de Jacó perguntou qual é o verdadeiro lugar da adoração, no monte ou no templo? Jesus falou, nem no monte nem no templo. Não é o lugar que define o adorador, é o adorador que define o lugar. Tem gente que está no lugar certo e não está adorando. Tem gente que está no hospital agora e está adorando mais do que quem está aqui. Não. Se eu fosse você, para não ficar sem graça, eu levantava a mão e dava glória. Então diz para teu irmão, é todo dia. Pastor, mas quanto? De novo, tá vendo? Quantidade. Irmão, Deus não é Deus de parte, Deus é Deus do todo. Se Deus tiver que pedir, Ele pede assim, na minha lei, medita de dia, não faça mais nada. Se Deus tiver que pedir oração, Ele pede assim, orai sem... Porque isso é determinado pela gente. Quem determina o dia, o tempo, a hora dessas questões somos a gente, não é Deus não. Quem determina tempo de culto é o homem. Quem determina o jeito da adoração é o homem. Quem determina os dias que vai estar na casa de Deus é o homem. Deus quer ser buscado, Deus quer ser adorado, Deus quer ser glorificado, Deus quer que você busque Ele. Agora o jeito, a forma, o tempo, Ele deixa na tua mão, é você. Segunda coisa, tire a cinza do altar. Cinza lembra a morte, cinza lembra aquilo que já existiu e não existe mais. E aí, se você não tirar aquilo que já existiu e não existe mais, você acumula. E Deus não gosta de gente que vive acumulando sujeira. Percebeu que a limpeza é diária? Deus não gosta de faxina, Deus gosta de limpeza. Porque faxina é aquilo que a gente faz de vez em quando. No dia da faxina vira sofá, no dia da faxina põe cadeira para cima da mesa, acha dinheiro, acha moeda. E achei faxina. Olha para alguém e diga, Deus não mandou dar faxina, Deus mandou fazer limpeza. E limpeza é isso aqui, sujou, limpa. Sujou como? Olhei, não era para olhar, mas a gente olha mesmo, limpa logo. Pastor, falei, e a gente fala mesmo, limpa logo. Para quem olhar para o teu altar vai dizer, está sempre brilhando, parece até que tu não peca. Eu até peco, mas pecou, limpo. Terceiro, coloque a lenha. O fogo é com Deus, a lenha é comigo. A lenha é com a gente, gente. Ei, o que está havendo aqui hoje entre você e Deus é uma parceria. A gente está colocando sobre Deus toda a responsabilidade de uma vida de comunhão. Isso está errado. A gente precisa, pastor, conscientizar, trazer responsabilidade de pessoa. Eu ouvi uma coisa aqui, acho que foi o rapaz quando eu cheguei, que estava falando. E me deu uma raiva dele, que ele fala bem, né? Que mensagem, eu falei, meu pai,
faz ele engasgar. O bicho não engasgou. Aí que ele engrenou mesmo. Falei, muito boa mesmo. Ele falou sobre isso, a responsabilidade é com a gente. O cara quer se avivar, quer fogo, quer avivamento, quer o Espírito, quer, e aí? Não faz nada. 0 vezes 0 é o que, gente? Se você quer alguma coisa, o que você tem que fazer? Se movimentar. Se você quer, você tem que mostrar para Deus que você quer. Como é que eu quero ser cheio e não faço nada? Como é que eu quero avivamento e não faço nada? Como é que eu quero fogo na minha vida e não faço nada? Como é que eu quero o Espírito Santo e não faço nada? Deus acendeu, mas a lenha é com a gente. Eu sei que lenha não se acha na esquina se acha pedaço de pau, se acha graveto, mas a marca dessas coisas é que pega fogo rápido, mas acaba. Tem gente assim, crente graveto, conhece, começa no fogo, o culto nem terminou e já está apagado. Não pisa no calo dele não, que ele vira a mão na tua cara. O que houve, irmão? Já desviei. Mas o culto nem acabou, é que meu fogo já foi. Deus gosta de lenha. E quanto mais grossa, melhor. Demora a pegar, mas depois que pega, sabe aquela história? Não pega assim não é qualquer conversa fiada que me leva não. Tem gente que alguém fala assim diz o Senhor. Eu falo para minha mulher, rapaz, espera pelo menos falar o que Deus vai dizer. O cara olhou, ei, viu um negócio contigo. Eu falo, não chora, já se entrega. Espera pelo menos o cara dizer que Deus está falando. Vai que é mentira, né? Mas aqui, eu falei, calma, não é qualquer coisa não. Tem gente que se mantém, tem gente que não gosta de igreja assim não. Mas essa igreja aqui não pega fácil não, tá certo. Não é qualquer coisa, eu não sou graveto para ficar pegando rápido assim. E eu sou essa história de Jeová. Demora, mas também depois que pega, fica só no culto não, vai para casa. Quem botar a mão, que isso? Aceso, meu filho. Em casa, aí é que o fogo pega mesmo. Eita terra, se eu fosse tu, incendiava a casa hoje. Se é que tu me entende. É sério, faz parte de tudo. Avivamento é para tudo, para todas as áreas da nossa vida. Você acha que Deus quer que você fique só dando glória a Deus, aleluia aqui? Deus quer que você dê glória aqui, dê glória lá, incendeia aqui, incendeia lá. Amém? Se não entendeu, me pergunte no final que eu te explico. As irmãs gostaram. A lenha é com a gente. Agora, se sou eu que coloco aí, vou ficar em pé, senão não paro. Pede o Uber aí, mulher santa de Deus. Era só ele, mas vocês ficaram, então agora fica todo mundo. Se sou eu que coloco a lenha, diga comigo, sou eu quem coloca a lenha. Então quem determina o tamanho do meu fogo é Deus ou eu? Sou eu, porque quem determina o tamanho do fogo é quem coloca a lenha. Olha o que Deus fez. Nem o tamanho do nosso fogo Deus determina, é a nossa busca. Quem busca mais tem o quê? Tem mais. Quem ora mais tem o quê? Quem jejua mais tem o quê? Quem lê mais a Bíblia tem o quê? Aí tem gente que fica com raiva. Ih, parece que Deus tudo para ele. Deus não é injusto. Deus deu fogo para todo mundo. Agora tem gente que enquanto está dormindo, babando no travesseiro, ele está lá com a lenha dele, ó, só dizendo, Senhor, eu quero mais fogo. Eu quero mais fogo. Eu quero mais fogo. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua presença. Aí, meu filho, quem busca mais tem mais. Não adianta ficar com raiva, não adianta ficar com inveja, não adianta ficar com ciúme. Isso é consequência da minha busca. Então, se a lenha é comigo, eu posso te dar um conselho. Coloca a lenha nesse altar hoje, coloca a lenha nessa vida hoje, coloca. O fogo já está aceso. Jesus disse isso, o que mais quero? Se o fogo, a ele aqui, ó. O que mais quero? Se o fogo já está aceso. Tem lenha? Coloca. O que é lenha? É entrega. O que é lenha? É a busca. O que é lenha? É intercessão. O que é lenha? É comunhão. O que é lenha? A vontade, o desejo de receber. O que é a lenha? As ações que eu tomo para que o fogo da presença de Deus venha para a minha vida. Eu te convido a levantar as suas mãos agora. Eu te convido a abrir as suas